Afinal, o que eu devo estudar para o tão falado concurso do TSE Unificado? Eu tô perdida, não sei se eu pego o último concurso do TRE que teve e olho o último edital, não sei se eu faço um apanhado de coisas que teve no último edital. Bom, nesse vídeo, bem direto ao ponto, eu vou te falar o que você deve estudar. Primeiro de tudo, importantíssimo, toda vez que a gente tem um concurso muito midiático, é um concurso midiático, é um concurso que tem abrangência nacional, como esse concurso vai ter, e a mídia chove de informações em cima de você. Por quê? Porque é um concurso altamente rentável, consegue vender muita coisa sobre esse concurso para muitas pessoas, porque imagina, por exemplo, se a gente está falando de um concurso da Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais. Esse concurso ele não é um concurso midiático. Por quê? Porque atinge poucas pessoas, na maioria das vezes só ali a população de Contagem, Belo Horizonte, que são cidades próximas, tá? Quando eu falo de concurso midiático, eu falo, por exemplo, do INSS, eu falo do TSE Unificado, eu falo desse concurso que tem abrangência nacional. Toda vez que isso acontece, qual que é a movimentação dos cursinhos? Começam a fazer várias aulas ao vivo no YouTube sobre matérias que cairão nesse concurso. Então você vai ter assim, Maratona Português Total TSE Unificado, aula ao vivo, um tanto de aula ao vivo. Maratona Direito Eleitoral TSE Unificado 2023, um tanto de aula ao vivo sobre isso. E por que eu tô alertando? Porque essas aulas ao vivo são ruins? Não, na grande maioria das vezes são aulas ao vivo que os professores são excelentes, porque são professores dos cursinhos. Mas eu recebo no Nação Aprovada, que é meu treinamento para concurso público, muitas pessoas que gabaritaram essas aulas, ou seja, assistiram tudo ali do início ao fim, mas sem método algum. E aí quando passavam, sei lá, 2 meses, 3 meses, que a pessoa estava assistindo a aula ao vivo o dia inteiro, o que ela tinha de fato guardado daquelas informações? Quase nada. Então, antes de eu falar o que você tem que estudar para esse concurso do TSE Unificado, eu quero abrir seu olho em relação a isso, porque a mídia vai te trazer um tanto de convite para você participar de aulas ao vivo de matérias, não é que sejam ruins, mas é que você precisa aplicar isso num método. Quando a gente fala de concurso de tribunal, e é importante que se você está chegando nessa área agora, você saiba disso. A grande maioria das questões que caem nas provas de tribunal são questões que versam sobre o que a gente chama de lei seca. O que é lei seca? Para quem não é da área do direito, esse termo é esquisito. O que é lei seca? E a lei seca nada mais é do que simplesmente a lei pura, ou seja, só a lei, só a letra da lei. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Constituição Federal, que é a Constituição que rege o nosso país, a gente tem vários artigos, artigo 1º, artigo 2º. Quando a gente está falando só desses artigos, sem explicar o que é, só sobre os artigos mesmo, a gente chama isso de lei seca, ou seja, é a lei sem explicação daquele artigo. Então, quando a gente fala de concurso para o tribunal, muitas das questões cobram a literalidade da lei. Então, é inviável que você estude para um concurso de tribunal, seja ele qual for, só assistindo videoaula. Você precisa ter contato com o texto da lei. Da mesma forma que é inviável que você só tenha contato com o texto da lei e não entenda o que está falando naquela lei. Porque se cai uma questão na sua frente que é uma questão interpretativa, ou seja, que a banca quer que você interprete se aquilo, de acordo com a lei, está certo ou errado, você não vai saber por quê. Porque você não entendeu a letra da lei. Para quem não é da área do direito, entender a lei só lendo a lei é grego, é como se tivesse escrito mandarim na sua frente. É impossível de entender, até mesmo para quem é da área do direito, porque hoje a gente sabe que nas faculdades, principalmente faculdade de direito, que a gente está cansado de ter faculdade de direito por aí, a maioria só vai assinar lá a presença e forma, né? Não é, ser formada em direito não é um requisito mais que a gente fala assim, nossa, a pessoa é formada em direito, então ela sabe. Não sabe, nem muitos alunos falam assim, sim, tem muito medo de fazer concurso para tribunal porque eu tô concorrendo com as pessoas que são formadas em direito. Mal sabem eles que as pessoas que são formadas em direito sabem nada de direito. Então, assim, fiz esse parênteses só porque se esse é o seu medo, você já vai perdendo esse medo porque ele não tem razão de existir. Mas, enfim, o que acontece é que você, de fato, quando você decide estudar para tribunais federais, você não pode nem se apegar só ao estudo, nem se apegar, de fato, só à letra da lei. E o que é importante que você saiba? É importante que você saiba que você precisa entender o conteúdo, você precisa estudar a lei, e além de estudar a lei, você precisa o quê? Fazer exercícios. Porque se você não faz exercícios, você não consegue medir como que está o seu desempenho. Então, antes de eu te falar quais as matérias, eu tenho mania, né, nos meus vídeos, assim, Sibeli, você tem que falar sobre X. Eu não falo sobre X. Eu começo falando A, B, C, D, até chegar no X. Porque pra mim é um contrassenso eu vir aqui te falar matéria se eu não te falar mais ou menos por cima, por onde você deve estudar, tá? Beleza, se depois que você fez essa introdução, o que você recomenda? Eu recomendo que você, se tiver disponibilidade financeira,
você adquire um cursinho. E aí a gente tem vários bons cursinhos. Temos estratégia concurso, temos direção concursos, temos Gran Cursos, que são cursinhos que vão te dar opção em videoaula, opção em PDF. Então, nas matérias, por exemplo, que você conseguir estudar pelo PDF, você vai para o PDF. É mais completo do que a videoaula. A videoaula é um pouco mais rasa, tá bom? Mano, se você não tem condição nenhuma, se não tem condição nenhuma, eu posso estudar para esse concurso? É claro que pode, porque tribunal é uma área muito fácil, porque tá cheio de material gratuito na internet, tá cheio de videoaula na internet. Você vai assistir a aula, depois você vai pegar a lei e a aula vai explicar a lei. Então, se você não tem dinheiro para poder entrar, para poder fazer um curso, não tem problema nenhum, isso não é desculpa para você não participar, porque tribunais especificamente tá cheio de videoaula gratuita aí no YouTube e atualizado para você em tempos reais, tá? Quando a gente fala do que vai ser cobrado nessa prova, a gente tem que levar em consideração a resolução 23.391 do TSE. Essa resolução é de 2013, ela disciplina o que tem que cair nas provas dos tribunais eleitorais, ou seja, o que tem que ser cobrado nas provas das justiças eleitorais do país. E aí ela faz 3 separações. Primeiro, conhecimentos gerais, peso 1, as questões terão peso 1. Conhecimentos específicos, as questões terão peso 3, ou seja, valerão 3 vezes mais do que esses conhecimentos gerais. E a prova discursiva, que terá peso 2. A prova discursiva não especifica se terá para nível médio ou para nível superior, mas pode ser que venha nível médio? Até pode, mas eu duvido um pouco. Acho que prova discursiva e redação, talvez no estudo de caso, vai vir só para nível superior. Essa resolução, ela especifica o que ela quer dentro de conhecimentos gerais. O que ela fala? Ela fala que conhecimentos gerais, ela quer que tenha gramática e interpretação de texto, ou seja, português, noções de informática, normas aplicáveis aos servidores públicos federais. E aí entra, por exemplo, a Lei 8.112, que é a lei que rege a carreira do serviço público ali. A gente tem também o regimento interno dos respectivos tribunais. Sobre regimento interno, a gente vai segurar um pouquinho, porque como a gente está falando de um concurso unificado, a gente não consegue prever ainda se vai cobrar para cada tribunal regional o seu respectivo regimento interno, ou se vai cobrar, por exemplo, o regimento interno do TSE, que é um regimento interno mais genérico, digamos assim, que ele serve para o TSE, ou se não vai ter cobrança de regimento interno. O que eu acho que vai acontecer? Pode ser que cada tribunal faça suas próprias questões de regimento interno ali. Então a gente vai segurar um pouco, a gente não vai estudar regimento interno por enquanto, mas essa resolução, ela prevê regimento interno, tá? Além disso, o que a gente vai ter? Os cargos de analista judiciário, área judiciária, conhecimentos específicos, agora aqueles conhecimentos que valem 3 vezes mais do que os conhecimentos gerais. O que a gente vai ter? Direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil, direito penal e direito processual penal. Eu fiz isso com base nos últimos TRS que saíram, tá? Provavelmente vão ser essas matérias, pode ser que venha noções de administração pública. Assim, mesmo que seja para o cargo de analista judiciário formado em direito, mesmo que seja, pode cobrar noções de administração pública. Se ir para o cargo de analista judiciário, a área administrativa, ou seja, que aceita qualquer nível superior, a gente vai ter, além de todos esses conhecimentos específicos que eu falei, conhecimentos em administração pública, administração financeira orçamentária. São essas 2 matérias as principais. É claro que para o cargo de analista judiciário, área administrativa, provavelmente vai vir um programa menor de direito penal, de processo penal, de direito civil e de processo civil. O cargo de analista judiciário, área judiciária, vai vir com um programa completo, por exemplo, em civil talvez não, mas em processo civil provavelmente. Em penal um pouquinho maior e processo penal talvez um pouquinho mais denso também. Mas se o cargo é analista judiciário, área administrativa, por mais que cobrem essas matérias, tem chance de vir um programa menor. Então, o que você tem que olhar? Você tem que olhar não só que matéria que cai no edital, mas qual que é o tamanho, o que cai dentro de cada matéria. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, se um concurso de técnico de tribunal cai mesmo número de matérias ou cai as mesmas matérias de um curso para juiz. Mas calma aí, para juiz, a quantidade de tópicos que cai dentro daquela matéria é muito maior e a forma como você tem que estudar esses tópicos é diferente. Para juiz, além de estudar a letra da lei, você tem que saber conceitos doutrinários, ou seja, o que os livros estão dizendo por aí. Você tem que saber jurisprudência, o que os tribunais estão decidindo por aí. Num concurso de tribunal, o que você tem que saber disso é o básico, é o que é sempre repetido. Então, não se compara, por mais que sejam as mesmas matérias, constitucional, administrativo, civil, processo civil, do concurso para juiz, não se compara, tá? Então, só trazendo essa maturidade para você, você tem que olhar não só as matérias do programa, mas o que está dentro de cada matéria. Então, analista judiciário, área administrativa,
vai contemplar as mesmas matérias da área judiciária, provavelmente, mas com um programa menor nessas partes do direito mais específica, com um programa mais intenso em administração pública e em administração financeira orçamentária, tá? Se técnico judiciário, e aí vem um adendo que pode chamar técnico judiciário área administrativa, técnico judiciário área judiciária. Antigamente a gente tinha muito separadinho, que o técnico judiciário área administrativa cobrávamos matérias administrativas, técnico judiciário área judiciária cobrávamos matérias da área judiciária. Antigamente isso era muito separadinho. Ultimamente isso tem sido junto, independentemente da nomenclatura que eles venham a dar para o cargo de nível médio, o que na minha opinião vai ser cobrado em conhecimentos específicos, com certeza, constitucional, eleitoral e administrativo. Essas três com certeza absoluta. O que eu acho mais que vai vir? Administração pública, e aí alguns chamam de noções de administração pública, outros chamam de administração geral e pública, outros chamam de gestão pública, mas no fundo, se você espremer ali, a matéria que sai é bem parecida. E também o que pode ser que venha, se não só em técnico como analista, judiciário e administrativo, direito das pessoas com deficiência. Por que eu deixei essa parte para o final? O CNJ, há algum tempo, havia obrigado que todos os concursos de tribunal deveriam cobrar obrigatoriamente a matéria de direito das pessoas com deficiência. Essa obrigatoriedade caiu. Então agora, em vez de ter uma obrigatoriedade de cobrança, a gente tem uma sugestão de cobrança. Sugere-se que nos concursos de tribunais sejam cobrado direito das pessoas com deficiência. Mas como é uma sugestão, alguns tribunais têm colocado, outros tribunais não têm. Então você vai ver nos tribunais passados do TRE e alguns últimos tribunais o direito das pessoas com deficiência. Talvez você pense que essa é a regra. Já foi obrigatório, mas hoje em dia não é. Hoje em dia é uma sugestão. Então eu também não estudaria essa matéria agora, deixaria essa matéria para depois. É uma matéria super pequena, super palpável, é uma matéria super possível de se pegar um pós-edital, e ainda que ela venha, não virão muitas questões sobre essa matéria. É uma matéria que a gente chama de matéria acessória. A gente não está falando de uma matéria do núcleo duro. Tá? Então, recapitulando, para técnicos, o que você acha que vem em conhecimentos específicos? Direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional e noções de administração pública, beleza? Bom, essas são as minhas opiniões do que pode ser, de acordo com os últimos editais do TRE que eu analisei, de acordo com os últimos editais de tribunais que eu analisei, que pode ser que venha no concurso do TSE unificado. Tem matérias que com certeza serão cobradas, como as matérias em conhecimentos gerais, as matérias do direito na área do direito. Se eu tivesse que começar, certamente começaria por elas. Se você está em dúvida, agora você já sabe o que você tem que estudar, já sabe que matéria você tem que estudar, mas você está em dúvida sobre como você deve estudar essas matérias, deixa aqui embaixo falando se quer um vídeo sobre ciclo de estudos para o TSE, que dependendo do número de comentários, eu vou fazer um vídeo específico ensinando como que eu construiria um ciclo de estudos exclusivo para o TSE, beleza? Espero ter clareado para você quais matérias você deve estudar e focar a sua vida daqui para frente se você quer aproveitar uma das oportunidades das vagas do concurso unificado do TSE de 2023. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.